Nós vamos falar hoje das qualidades do som. Nós temos 4 qualidades. Nós temos um som, outro som, outro som, outro som. E o som tem 4 qualidades que são importantíssimas que a gente entenda e observe, até para nas nossas conversas a gente usar o termo correto. A gente tem altura, o som tem uma altura, e eu vou dizer o que é altura. O som tem timbre, o som tem duração e o som tem o volume. Então a gente tem a duração, o volume, a altura e o timbre. Essas são as 4 qualidades do som. Vamos começar com a duração. Duração. Eu toco aqui um som. Ou assim. A duração do primeiro foi maior do que a duração do segundo som que você ouviu aí, né? Então, a duração é o tempo que leva soando. Soou um determinado tempo. Ou soou menos tempo. Então, a duração do som é isso. O tempo que você leva cantando ou tocando aquele som. Eu agora vou cantar, porque nós somos coral, né? Lá, 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 lá. Ou eu posso cantar lá. Pronto, falamos de duração. Duração do som. Primeira qualidade que falamos. Vamos ver a altura. Eu quero chamar a atenção sua para esse elemento, a altura, porque muita gente confunde. A altura não é volume. É diferente. A altura é se o som é agudo ou se o som é grave. Você ouviu um som agudo, um som grave. Cantando. Lá, 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 lá. Primeiro eu fiz o exemplo de um som agudo, o segundo um som grave. Então, isso é altura. Quando você se refere à altura, você vai dizer o som está agudo, o som está grave. Vamos para a terceira qualidade do som. Nós falamos de duração, falamos de altura. Vamos falar agora de intensidade. Então, quando você diz assim, o som está alto, o som está baixo, isso é intensidade. Então, intensidade também é volume. Quando você quer se referir a volume, você não fala a altura. A altura desse som. A gente fala isso comumente, mas tecnicamente estaria errado, porque a altura é agudo ou grave em relação ao som. A intensidade é que seria o volume, forte ou fraco, né? Eu posso falar baixinho. Essa é uma intensidade pouca. Eu posso falar muito forte, ou cantar, ou tocar. Isso é intensidade. Então, nós falamos o quê? Nós falamos de altura, falamos de duração, falamos de intensidade e o último, agora, timbre. Se você atender o telefone e alguém que você está acostumado a conviver disser, oi, tudo bom, Ângela? Oi, Roberta? Oi, Lirane? Você vai saber quem está falando com você sem a pessoa se identificar. A pessoa não vai se identificar. No entanto, você reconhece a voz de fulano. Se passasse agora aqui uma moto, você saberia que é o som do motor de uma moto e não o som de um motor de um carro. Isso é timbre, é a 4ª qualidade. Timbre é o que a gente chama que é a personalidade do som. Aquilo que distingue quando você atende, alguém te atende no telefone e você percebe que é uma voz infantil, que é uma criança falando. Ou que é um idoso, muito idoso falando. Então, você percebe que é uma voz de tenor ou baixo, de timbre masculino ou timbre feminino. Então, timbragem é o que faz você reconhecer. A gente diz que é como se fosse a personalidade da voz. Bom, nosso vídeo já ficou grande. A gente vai para outro depois e vai continuar outros assuntos sobre técnica vocal e teoria musical. Até o próximo.